Iniciamos uma nova série de programas aqui no Igreja Sinodal para refletir sobre o Jubileu 2025. Convocado pelo Papa Francisco com o tema Peregrinos de Esperança, o Jubileu, que foi iniciado no Natal de 2024, faz memória dos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Para a gente conversar e entender sobre a perspectiva bíblica do Jubileu, eu recebo o Padre Júnior Vasconcelos e a irmã Zuleika Silvano. O Padre Júnior, que está aqui comigo no estúdio, ele é doutor em teologia e professor no Instituto de Filosofia e Teologia da PUC Minas, vigário episcopal para a região episcopal Nossa Senhora da Esperança, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Júnior, uma alegria tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, bem-vindo. Obrigado, Marcos. É a todos que nos assistem. Obrigado. A irmã Zuleika Silvano, ela é religiosa paulina, mestre em ciências bíblicas e doutora em teologia, assessora do Serviço de Animação Bíblica, o SAB, Paulinas, e é autora do livro A Esperança nas Sagradas Escrituras, Encontros e Meditações, sua mais recente publicação. Irmã Zuleika, bem-vinda também ao nosso programa. Muito obrigada, Marcos. É sempre uma alegria estar aí com vocês. Que ótimo. Padre Júnior, me dê licença para a gente começar essa conversa com a irmã Zuleika. Com certeza. Presença feminina entre nós. Olhando a partir da palavra de Deus, irmã Zuleika, para quem ainda não ouviu falar de jubileu, pensando nessa perspectiva bíblica, o que é um jubileu? Bem, o jubileu na Bíblia seria os 7 anos, né, o ano sabático, ou seja, quando a terra ficava parada, né, para poder produzir depois dos 7 anos. Então, o jubileu seria 7 vezes 7, ou seja, 7 anos sabático, que daria 49 anos, e, portanto, depois de 50 anos, nós teríamos aí o jubileu, né? Era nesse sentido. Está muito associado ao ano sabático, que seria o ano do descanso da terra, dos servos, dos animais, e, portanto, esse momento de parada. Uhum. Antes a gente tinha, então, esse tempo de 50 anos. Hoje nós celebramos a cada 25 anos, a gente vai ter muitas oportunidades para falar sobre isso, né? Mas o último jubileu ordinário foi o jubileu do ano 2000, né? Depois nós tivemos jubileu extraordinário que o Papa Francisco convocou. A partir do que a irmã Zuleika já trouxe para nós, Padre Júnior, como motivação bíblica, o que era assim, o que as pessoas faziam ou quais os principais acontecimentos de um jubileu? Então, como a irmã Zuleika bem disse, no Antigo Testamento havia celebrações nesse 7º ano, o ano sabático, e a cada 50 anos, como ela mencionou muito bem, havia a reintegração da posse da terra para os que eram donos da terra, bem como também a libertação dos escravos. Eles eram libertos a cada 50 anos, então era considerado o ano da redenção, da remissão. Então o texto bíblico fala desta redenção daqueles que estavam cativos, para lembrar também que a permanência do povo na Babilônia foi de 50 anos. Então esta remissão, esta volta para a terra, lembrando os exilados que estavam na Babilônia e voltam agora para Judá, para Jerusalém, no edito de Ciro, o rei da Pérsia, né? Então, tá tudo como que concatenado, tudo muito ligado na Sagrada Escritura. E Jesus em Jerusalém, aliás, na sua terra natal, em Nazaré, ele vai fazer essa releitura, nós vamos ver isso. Que bonito a gente perceber esses elementos e ter a oportunidade de pensar desde a Sagrada Escritura, aqui com o Padre Júnior, com a irmã Zuleika, para que também o jubileu não se reduza apenas a um evento, a um tempo de eventos, né? Acho que isso fica muito marcado também, por exemplo, quando o Papa Francisco, na bula de convocação para o jubileu, recorda vários elementos, inclusive como o perdão das dívidas, né? O Padre Júnior falava aqui da libertação dos cativos. Irmã Zuleika, pensando assim nesse tempo, né? Ou seja, depois da terra produzir e das pessoas, do trabalho, qual o significado
espiritual do jubileu para o povo da Bíblia? Ô Marcos, é que houve muita mudança, né, no sentido do jubileu, né? Primeiramente seria essa questão bastante técnica, né? Ou seja, tinha passado 7 anos, mais vezes 7 anos sabático, então nós tínhamos aí um momento de descanso. Agora, em Isaías, se a gente pega Isaías 61, de 1 a 2, nós vamos ter aí uma outra característica do jubileu, né? Que é o que o Júnior acabou de dizer, ou seja, do retorno, né, do exílio da Babilônia, e, portanto, nós temos aí toda uma expectativa messiânica, né, de que seria esse retorno, né, físico do exílio para a terra de Judá, mas depois se esperaria, né, um resgate final, uma libertação final, que veria de um Messias, né? Isso a gente encontra já essa vinda do Messias em Isaías 59, quando o próprio Deus, olhando toda a realidade, ele percebe que não há justiça, né, nessa região de Judá, e ele fala então que ele irá mandar um Messias. E, portanto, vai mudando essa característica, né, apesar de continuar com esse elemento do resgate, que é muito próprio, né, do texto de Levítico 25, que a gente vai comentar, mas também ele ganha esse caráter de uma espera messiânica, onde haverá essa libertação definitiva, e aí sim nós temos aí elementos da libertação do pobre, da questão da cura, né, dos doentes, todas as características que estariam ligadas à expectativa, né, do Messias. Uhum. Padre Júnior, pensando assim, a irmã Zuleika coloca assim, dessas mudanças que passaram, né? Ou seja, o que foi que está na palavra de Deus há tantos anos, hoje adquire novas características. Como é que o jubileu hoje, desde essa perspectiva bíblica, consegue corresponder também àquilo que está na palavra de Deus? Então, é importante salientar, como Zuleika disse, que houve muitas mudanças. E estas mudanças são interpretações, o que nós chamamos de hermenêutica. Jesus, ao entrar na sinagoga e ao tomar o texto de Isaías 61, como Zuleika também mencionou, ele faz uma hermenêutica, sobretudo para com os oprimidos, os pobres, os que estão sem a visão, os feridos no coração, ou os de coração feridos. E então ele faz um resgate histórico, teológico, para estes que estão oprimidos. Ou seja, é o ano da graça, um ano agradável, o ano do agrado, como é a tradução da Bíblia da CNBB o fez. Então, quando o Papa nos convoca hoje, é também uma hermenêutica de toda esta história de opressão, de dor e de sofrimento que nos permite viver um ano de graça, um ano agradável, um ano de restauração para todos. O Papa mesmo saindo do hospital é um sinal desta graça de Deus que o restaurou, né? Então, tudo está, como disse, interligado. E esta restauração é uma oportunidade de Deus mostrar por antecipação o que virá no final, como mencionou a irmã Zuleika, deste Messias que vai fazer novas todas as coisas, como diz o livro do Apocalipse. Uhum. A gente hoje está conversando dentro de uma nova série temática aqui no Igreja Sinodal, olhando para o ano jubilar, né? E este ano o Papa Francisco deu uma motivação muito bonita para o jubileu, que é o jubileu de esperança, peregrinos de esperança, né? O jubileu, celebrado a cada 25 anos, atualmente, é sempre em referência ao nascimento de Nosso Senhor. Ou seja, nós estamos celebrando 2025 anos do nascimento de Nosso Senhor. Antes da gente ir para o nosso intervalo, irmã Zuleika, eu queria puxar aqui uma curiosidade que eu li isso em algum lugar, acho que no próprio livro no próprio site do Jubileu, que a palavra jubileu também tem a ver com um instrumento bíblico que se tocava ou que tem alguma referência bíblica, que às vezes está falando do jubileu e muita gente não sabe também de onde que vem essa expressão, esta palavra.
Sim, havia, porque a palavra jubileu ela é muito complicada na questão de como encontrar um significado para ela. Então, uma das origens seria a origem hebraica, né, que seria essa espécie de instrumento que é uma espécie de berrante, né, que nós temos no Brasil, ou seja, era esse chifre, né, de carneiro que era tocado somente em momentos especiais, ou seja, momentos de jejum, momentos de penitência e momento do ano novo, né? Ou também era tocado quando um rei, né, tomava posse e, portanto, somente em momentos bastante importantes, mostrando, portanto, esse caráter extraordinário, né, que o jubileu tinha. Então, há essa origem através dessa palavra hebraica que é Iobel, né, que se está muito ligado com o termo jubileu. Uhum. Olha aí, acredito que você, assim como eu, aprendemos várias coisas só nesse primeiro bloco do programa de hoje, que é importante para nós conhecermos, para celebrarmos bem este ano jubilar, o ano da graça, o ano do agrado, como o Padre Júnior mencionava. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já já eu continuo a conversa sobre essas referências bíblicas do jubileu. Tenho a alegria de estar com esses dois biblistas aqui com a gente hoje, a irmã Zuleika Silvano e o Padre Júnior Vasconcelos do Amaral. O intervalo é bem rapidinho e já já a gente volta. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal, uma alegria contar com a sua companhia neste espaço de reflexão, de aprofundamento, de aprendizagem e que também precisa chegar às nossas comunidades. Então eu convido você, se quer rever os nossos programas anteriores, os temas que nós já trabalhamos, procure @Igreja Sinodal no YouTube, todos os programas estão disponíveis, compartilhe com seus grupos, com a sua comunidade, as pastorais e movimentos que você participa e aí vamos nos formando então nessa perspectiva de uma igreja sinodal. Hoje a gente está falando sobre as perspectivas do jubileu a partir da palavra de Deus e eu converso com a irmã Zuleika Silvano e com o Padre Júnior Vasconcelos, são dois biblistas, professores na área, entendidos e estão nos ajudando a entender também o porquê do jubileu nessa perspectiva. Irmã Zuleika, você já mencionou para a gente algumas referências aí no Antigo Testamento, mencionou o livro de Isaías, mas uma das referências principais, posso dizer assim, se estiver errado me corrija por favor, mas uma das referências bíblicas que a gente encontra sobre o jubileu está no livro do Levítico, né? Como é que a gente pode olhar e compreender? Queria que a senhora falasse para a gente dessa perspectiva do jubileu, considerando ou a partir do livro do Levítico. Bem, Marcos, realmente a referência maior que nós temos é Levítico 25. Levítico 25 é um texto que, inicialmente, ele apresenta a questão do ano sabático. Depois, ele apresenta, porque Levítico 25 está dentro do chamado Código de Santidade, né, que vai do capítulo 17 até o capítulo 26 de Levítico. E aí, então, o que significa estar dentro de um código de santidade? Significa que as pessoas precisam assumir aquelas atitudes que o próprio Deus tem. E aí, em Levítico 25, nós temos uma figura jurídica chamada Goel, né? O Goel nós podemos traduzir como resgatador. Ou seja, o que é o resgatador? Ele seria um parente próximo que, quando uma pessoa tinha uma dívida e não conseguia pagar essa dívida e, portanto, ela deveria vender a sua terra, o Goel deveria comprar essa terra, ou seja, pagar a dívida desse parente próximo e resgatar, né? Por isso a palavra Goel, resgatador, resgatar a terra e devolver para o seu parente próximo para que ele pudesse continuar com a terra. Isso porque Deus deixa bastante claro em Levítico, né, aí nos versículos 23 a 24 do capítulo 25, de que a terra pertence a Deus, ou seja, a terra não é uma mercadoria que pode ser
vendida simplesmente ou ter um acúmulo de terra, ou seja, a terra pertence a Deus e, portanto, ele dá o direito do resgate. Bem, a segunda função do Goel seria justamente de, se uma pessoa, né, um parente próximo, deveria se vender por causa de dívida, o Goel deveria, de novo, pagar a dívida para essa pessoa e, resgatando essa pessoa da escravidão, ajudá-la dentro da sua casa, não sendo um escravo dentro da casa do Goel, ou seja, do parente próximo, a ter condições dignas, né, para continuar a sua vida junto com a sua família. Então, aí se diz que, se por acaso essa pessoa não conseguiu um Goel, ou seja, um parente próximo, disposto a fazer essa ação, Deus iria libertá-lo depois, nos 50 anos, ou seja, no jubileu. Então, tem que deixar bem claro que a libertação que Levítico 25 fala é do escravo por causa de dívidas. E também a libertação da terra é por causa de dívidas também. Ou seja, não é uma libertação geral de todos os escravos, conforme está o texto do Levítico 25, mas é somente por causa de dívidas. Isso depois, em Isaías 61, será importante, porque o elemento da dívida se torna aí o aspecto dos pecados. Então, seria a libertação, né, desse Messias por causa dos pecados, mas não só, a libertação de tudo aquilo que era falta de dignidade, né, para a pessoa. Por isso que nós vamos ter aí em Isaías 61 que Deus será nosso parente próximo, né? Esse é um elemento bonito, ou seja, ele é o nosso resgatador, porque ele é o nosso parente próximo. Isso está muito forte no livro do Êxodo, no capítulo 6, quando Deus fala para Moisés que ele irá resgatar o seu povo da escravidão, porque ele vai fazer o povo ser da sua família, pertencer à sua família. Então, Deus é nosso parente próximo e irá resgatar essas pessoas do mal, né, que representada aí pelo elemento da dívida. Então, não só o mal do pecado, mas o mal que é justamente essa falta de dignidade da pessoa. Por isso que ele irá libertar os cegos, né, das suas doenças, o paralítico, por isso que ele vai libertar as pessoas da prisão, né, vendo todo esse contexto ligado a dar uma dignidade para a pessoa, né? Então, nós temos aí o reportar, né, de Levítico 25, que era uma lei vinculada, então, às pessoas, ou seja, as relações familiares, e agora, então, nós vamos ter essa releitura em Isaías, mostrando, portanto, que é o próprio Deus, como nosso parente próximo, que vem nos resgatar, né, do mal, resgatar da morte, resgatar do pecado, né? E aí, então, nós vamos ter um suporte, né, vamos falar assim, profético, para o texto de Lucas, né, Lucas 4, quando retoma elementos desse texto. Então, é um texto muito bonito, Levítico 25, justamente porque mostra, em primeiro lugar, que não é possível ter um acúmulo de terras. E depois eu sempre falo, gente, em toda família sempre existe um Goel, ou seja, sempre existe alguém que acaba pagando as dívidas, que acaba resgatando o parente, né? Sim. E às vezes é sempre o mesmo que paga e sempre o mesmo, né, que faz dívidas. Então, nós não temos essa lei, né? E essa lei é específica de Israel, ou seja, não existe em nenhum código de lei na Mesopotâmia essa questão do Goel como esse resgatador. Né? Então a gente pode dizer que não temos essa lei, mas com certeza em toda a família nós temos aí um resgatador. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém que é aquele esteio, né, de família que está ali sempre disposto a ajudar. E que bonito, para mim foi um aprendizado imenso esses elementos que a irmã Zuleika trouxe e que já nos reporta também, Padre Júnior, como você já mencionou ela também, para este capítulo ou para esta passagem emblemática. Ou seja, vimos aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como é que nós podemos entender nessa perspectiva do capítulo 4 de Lucas? Então, este capítulo é uma retomada daquilo que a irmã Zuleika diz. O profeta Isaías que retoma
o Êxodo e retoma também o livro do Levítico 25. Então Jesus, ele entra num sábado. É muito interessante perceber em que contexto está. Em Nazaré, Jesus entra, onde ele viveu. Agora é um itinerário de vida, é como se fosse aquilo que ele tem para fazer. O sábado, o Shabat, era um dia de descanso, o Yom Shabbat, o dia do sábado. Deus cessou de criar naquele dia, Deus descansou, entre aspas, né? Como se Deus se cansasse. Na verdade, era para que o povo que estava no exílio tivesse o direito também do descanso sabático. Então, Jesus, ao entrar no sábado, ele está dizendo que ele vem para ser o novo Goel, para resgatar a humanidade do pecado, mas também daquilo que leva a pecar. O egoísmo, como Zuleika disse, do acúmulo. A terra é de Deus, mas muitos de nós queremos só para nós muito. E esse direito é inalienável, nós sabemos. Porém, quando o excesso rege as relações, nós temos o pecado. Então Jesus, que é da família de Deus, o Filho de Deus, ele vem para resgatar o novo Goel, nos resgatar do pecado e nos apresentar este ano da graça, do agrado de Deus, que é um ano de renovação. E o Papa, ao convocar esse jubileu, esta alegria nova, Jubilum, né? Esse jubileu, ele diz que nós podemos dar sinais de jubileu, pensando nos idosos, pensando nos pobres, pensando no percentual de 10% que é investido nas guerras, salvaria o planeta da fome. Verdade. Então, ele está nos convocando a olhar para Jesus, o novo Goel, o novo Moisés que vai libertar o povo na Páscoa da escravidão, do pecado, para uma vida nova. Então, esse jubileu tem que nos transformar, tem que nos tirar do comodismo e de tantas ganâncias que vão acumulando nossa vida de pecado e nos transformar, porque a esperança é uma corda que está amarrada em Deus e em nós, ele nos puxa para ele. Então, esperança é este termo bíblico tikvá. Então, tudo está, como diz, interligado, relacionado. Então, é preciso que nós nos permitamos ser resgatados por Cristo, por sua cruz redentora, por sua vida doada para nós, né? Ele é nosso resgatador. Eu adorei aprender isso no programa de hoje. Acredito que você também, olhando para a palavra de Deus, né, e agora perceber no Antigo Testamento Jesus como esse novo resgatador também, para que a gente possa viver bem este ano jubilar. O tempo é o nosso maior inimigo aqui. Quando a prosa é boa e quando os convidados são bons, ele passa rapidinho. Eu quero agradecer muito. Irmã Zuleika Silvano, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Marcos. É sempre uma alegria estar aí com vocês. Estou aí à disposição. Obrigado. Agradeço também ao Padre Júnior Vasconcelos, que esteve comigo aqui no estúdio. Muito obrigado, Padre Júnior. Eu que agradeço a você e a todos. E que seja um tempo de graça para cada um, para todos nós. Isso mesmo, que seja de fato este ano do agrado do Senhor. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência neste programa, nesta série que a gente está iniciando. Na próxima semana, a gente continua nessa perspectiva de sermos peregrinos de esperança neste ano jubilar. Até lá!